Olá pessoal, História com o professor Flávio. Vamos falar do absolutismo na Inglaterra? Para vocês saberem. O que foi o absolutismo, professor? O absolutismo era o poder absoluto do rei. O rei ele abusava da sua autoridade. E a gente vai falar isso lá na Inglaterra. Então, para falar de absolutismo, a gente primeiro tem que falar de Henrique VII, da dinastia dos Tudor, tá? Ou Tudor, como alguns falam. Ele teria dado o pontapé inicial para esse tipo de governo. Um governo em que o poder do rei ele é ilimitado. As pessoas não poderiam questionar a autoridade do monarca. Depois de Henrique VII, assume Henrique VIII. Tá? Henrique VIII, ele fortalece o absolutismo. Ele consolida o absolutismo. Aí você diz, mas de que forma, professor? Ele cria um chamado ato de supremacia. Nesse ato, ele oficializa o absolutismo. Então, os poderes do rei, que já eram inquestionáveis, continuam sendo mais fortes ainda. E ninguém poderia, né, falar algo ao contrário, que ia dar muito problema. Tá certo? É interessante que logo depois da criação do ato de supremacia, né, a criação do absolutismo oficialmente, é criada também a Igreja Anglicana. É uma atitude de certa forma autoritária e tal. O Henrique VIII ele queria se separar da esposa, né? Um dos motivos era que ele queria ter um herdeiro homem, tá certo? E teria chegado até o Papa e falado a respeito disso. O Papa, a Igreja Católica não autorizou. Como na época as relações da Igreja Católica já estavam, né, trincadas, vou usar essa expressão, ele resolve criar a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Tem uma certa característica protestante e uma certa característica católica, a Igreja Anglicana. Tá? Eu acredito que vocês já viram na cidade. Né? O que é que vai acontecer então? Depois de Henrique VIII, ele não consegue ter um filho, um herdeiro para assumir. Então quem assume de fato, quem estaria preparado ali era a filha Elizabeth I. Né? Elizabeth I, pessoal, ela consegue fazer com que a Inglaterra tenha um avanço muito grande na marinha. Então, para vocês terem uma ideia, atos de pirataria começam a acontecer contra a Espanha. E existe até um pirata, Francis Drake, que em comum acordo com a rainha realizava isso aí. A Espanha era muito comum, a Espanha transportar metais preciosos, então era um alvo fácil para a Inglaterra. Mas muito bem, quando Elizabeth I morre, acaba a dinastia dos Tudor. Começa a dinastia dos Stuart. Tá? Então, Carlos I, né? Aliás, perdão, Jaime I, que era um primo de Elizabeth I lá da Escócia, assume absolutista, rígido, autoritário. Segue o absolutismo na Inglaterra. Depois de Jaime I, Carlos I, um absolutismo forte, enraizado. O que é que vai acontecer? Os parlamentares eles começam a criticar essa questão. Por quê? Os tempos eram outros, né? Seria interessante que houvesse uma nova forma de ver a economia, uma nova forma de olhar o crescimento econômico das pessoas que não tivessem tão ligadas ao reinado. Né? Então, quando é criado essa ideia lá na Inglaterra, cria-se um exército liderado por Oliver Cromwell. Esse exército ele tem uma nova modalidade, é diferente da forma de lutar. Por exemplo, enquanto o exército do monarca tinha uma forma tradicional, né? Era assim, tal pessoa, filho do nobre, do conde, vai receber o comando de tal tropa. Era assim o exército tradicional da monarquia. E o exército de Oliver Cromwell, professor, como foi mesmo essa modalidade que o senhor falou? O exército de Oliver Cromwell era assim,
pessoa ganhava o posto por merecimento. Então ela teria que ser muito boa, né? Então temos a técnica, temos a experiência contra o tradicionalismo inglês. Muito bem, é isso que acontece. A técnica de Oliver Cromwell faz com que o exército do rei seja derrotado e o governo de Carlos I caia. Professor, então o senhor quer dizer que Oliver Cromwell derruba o monarca? Sim, é criada uma república, tá certo? Então novas leis são criadas. Ele, para vocês terem uma ideia, ele cria o chamado atos de navegação. Esses atos de navegação, eles deixam bem claro que só quem poderia transportar produtos para a Inglaterra e realizar transporte da Inglaterra para outras localidades eram navios ingleses. Então, por exemplo, era muito comum um navio holandês fazer isso. Mas, para que houvesse mais lucro, Oliver Cromwell resolve fazer isso. Obviamente, isso aumenta as receitas econômicas da Inglaterra, mais ainda. Mas tem um porém. Quando Oliver Cromwell ele vem a falecer, o filho dele assume, Richard, e ele não tem a mesma, como é que eu posso colocar para vocês, o mesmo posicionamento, a mesma postura do pai, né? Então, acaba que o absolutismo retorna nas mãos de um monarca autoritário, Carlos II, tá certo? Então, ele assume o poder, o absolutismo fica mais forte. Mais uma vez, o parlamento para e pensa assim, poxa, isso pode ficar assim não. A Inglaterra ela vai atrasar em vários aspectos, inclusive na economia. Os tempos são outros. Não precisamos mais de um monarca absolutista. Gente, essa ideia começou a amadurecer. Passou para outro monarca absolutista, que é o Jaime II, e aparece o genro de Jaime II, que é Guilherme de Orange. O genro. Gente, o genro tira o sogro do poder, tá? E ele assina um documento. Esse genro, né, que passa a ser o monarca da Inglaterra, já depois de já ter tirado, obviamente, o sogro, o Jaime II, ele assina um documento chamado Bill of Rights. Então é tipo um acordo, é tipo uma carta em que ele aceita seu poder ser limitado. Vocês entenderam aí o que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra, que antes tinha um monarca com poder ilimitado, a partir de Guilherme de Orange, tem o poder totalmente limitado. O parlamentarismo ele ganha a figura do primeiro-ministro. Vocês sabem, até hoje, na Inglaterra, existe a Rainha Elizabeth II e é o parlamentarismo. Tem o primeiro-ministro que toma as decisões. Obviamente, ela é assessorada, né? Passam tudo para ela o que deve acontecer. Pessoal, depois desse acontecimento, a Inglaterra tem um avanço muito grande, um divisor de águas. Tanto é que essa revolução é chamada de Revolução Gloriosa, quando o rei da Inglaterra passa a ter seus poderes limitados. Professor, quais seriam as consequências disso aí? Bem, vamos lá. Abertura econômica, um desenvolvimento comercial. Criação do banco inglês, veja só, criação do banco inglês. Desenvolvimento em vários aspectos. Então, o liberalismo toma conta da Inglaterra, né? O desenvolvimento comercial acontece e muitas pessoas passam a ter uma mobilidade social muito grande, passam a enriquecer, tá? Então é com a Revolução Gloriosa que o parlamento tem a voz. Então, qual era a frase conhecida da época? O rei reina, ele pode reinar, mas ele não governa. Quem governa de fato são os parlamentares, né? Na prática, são os parlamentares.
Pessoal, então, essa foi a história do absolutismo na Inglaterra, tá bom? E a chamada Revolução Gloriosa. Até a próxima. Fiquem ligados. Até mais.